Bom dia, paz e bem. Eu sou o Frei William Dantas da Silva, vigário do Santuário Santo Antônio, e estou aqui para o nosso encontro semanal no programa Igreja Peregrina da Esperança. Neste programa, traremos sempre um tema pertinente à vida da nossa comunidade, oferecendo esclarecimentos e procurando ajudar na nossa caminhada de igreja. Precisamos de sua participação. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê o seu like, compartilhe o nosso link e, o mais importante, deixe o seu comentário. Traga as suas dúvidas, faça a sua crítica, dê a sua sugestão de temas. A sua participação é fundamental para a existência deste programa. Hoje vamos conhecer mais da Quaresma, que é um tempo propício para a conversão, marcado pela oração, pelo jejum e pela esmola. É o momento oportuno para revisitar as verdades fundamentais da fé, desapegar-se do supérfluo e aprofundar a vida de comunhão com Cristo, através da liturgia e das práticas quaresmais. Somos chamados a viver essa preparação junto com a Igreja, caminhando em direção à ressurreição, que dá sentido a toda a nossa vida cristã. O que é a Quaresma? A palavra Quaresma vem de quadragésima, quarentena, e é um tempo litúrgico que nos conduz ao coração do mistério cristão, a Páscoa. Durante 40 dias, a Igreja nos convida a trilhar um caminho de conversão, marcado pela oração, pelo jejum e pela esmola. Esse número 40 não é arbitrário. A duração desse período ecoa principalmente os 40 anos de Israel no deserto e os 40 dias em que o próprio Cristo jejuou antes de iniciar a sua missão pública. Todos os anos, pelos 40 dias da grande Quaresma, a Igreja une-se ao mistério de Jesus no deserto. A Quaresma nos coloca diante dessa dinâmica espiritual, atravessar um tempo de provação para que, purificados, possamos participar da alegria da Páscoa. Desse modo, mais do que uma tradição, a Quaresma é um chamado à conversão concreta. O jejum nos ensina o desprendimento. A oração nos coloca em sintonia com Deus. E a esmola nos revela que a caridade é a manifestação autêntica da fé. Assim, ao renunciarmos às pequenas vontades e confortos, aprendemos a nos desapegar deste mundo e, pouco a pouco, a morrer para o pecado e ressurgir para uma nova vida, voltando a olhar para o que é essencial, o amor de Deus que nos deu a vida e nos chama à santidade. Origem e propósito da Quaresma. A Quaresma tem sua origem nos primeiros séculos do cristianismo, quando a Igreja instituiu um tempo de penitência e preparação para a Páscoa, inspirado nos 40 dias de jejum de Jesus Cristo no deserto. Inicialmente, foi um período de intensa formação para os catecúmenos, que seriam batizados na vigília pascal. Mas logo tornou-se um chamado universal à conversão para todos os fiéis. Ao longo da história, a Igreja consolidou a Quaresma como um itinerário espiritual em que cada cristão e cristã é convidado a voltar-se para Deus com um coração arrependido e disposto à conversão.
Por isso, o chamado à conversão é insistentemente repetido nesse tempo como um convite concreto a reorientar a nossa vida, segundo os ensinamentos do próprio Cristo, por meio da prática do jejum, da esmola e da oração. E tudo isso nos prepara para viver o mistério pascal. Se Cristo passou pela cruz para chegar à ressurreição, também nós devemos morrer para o pecado e ressuscitar para uma vida nova, tornando a Páscoa não apenas uma celebração, mas uma transformação real em nossa vida. A Quaresma ocupa um lugar central no calendário litúrgico da Igreja, inserindo-se no ciclo pascal como um tempo de preparação intensa para a celebração da ressurreição de Cristo. Com duração de 40 dias, ela se inicia na quarta-feira de cinzas e se estende até a missa da Ceia do Senhor na quinta-feira santa, quando tem início o tríduo pascal. Durante esse período, os fiéis são chamados a uma vivência mais profunda da fé, através da penitência, da oração e da caridade. Os 5 domingos da Quaresma marcam a caminhada progressiva rumo à Páscoa, conduzindo os cristãos e cristãs a uma maior intimidade com Deus. A liturgia da Igreja expressa em cada detalhe a espiritualidade de cada tempo litúrgico. Na Quaresma, a cor roxa predomina, revelando o chamado à penitência e ao recolhimento. Esse tom, associado à conversão e à preparação, veste os paramentos dos sacerdotes e os tecidos que adornam o altar, convidando os fiéis a uma disposição interior de humildade e contrição. Além da cor litúrgica, há outras tradições que marcam esse período. Uma delas é a ausência do cântico do Glória e do Aleluia nas celebrações eucarísticas. O silêncio dessas aclamações jubilosas sublinha o caráter penitencial da Quaresma, criando um anseio espiritual pela Páscoa, quando o Aleluia ressoará com renovada alegria. Outro elemento característico é a sobriedade na ornamentação das igrejas. O esplendor das flores e decorações cede lugar à simplicidade, favorecendo um ambiente de introspecção. Esse despojamento exterior é um convite ao despojamento interior, levando os fiéis a buscar a beleza dentro de si, numa alma purificada. Por fim, a tradição também costuma cobrir imagens e crucifixos com um véu roxo. Essa prática nos convida a uma reflexão mais profunda sobre o mistério da cruz, aumentando a expectativa pela revelação plena de Cristo no domingo da ressurreição. Tudo na liturgia quaresmal é pedagogia espiritual. Por meio dos sentidos, a Igreja nos educa a interiorizar o mistério pascal, preparando-nos para acolher com um coração renovado a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Como viver bem a Quaresma? A Quaresma é um caminho para a conversão por meio da oração, do jejum e da esmola. Mas viver bem este tempo exige decisão e compromisso. Se essas práticas não são habituais, será necessário um esforço para inseri-las na rotina, a fim de realmente viver bem a Quaresma. A seguir, veja algumas dicas de como implementar essas práticas no seu dia a dia. Organize sua rotina de oração. Estabeleça horários fixos para rezar, de acordo com a sua realidade. Pode ser o terço diário, a leitura do Evangelho ou a meditação com textos espirituais. Se possível, participe da Santa Missa,
com mais frequência e busque o sacramento da confissão. Escolha um jejum significativo. Além da abstinência de carne nas sextas-feiras, adote um sacrifício pessoal. Por exemplo, reduzir distrações como as redes sociais, evitar falar muito, se não é necessário, praticar mais o silêncio interior. Abster-se de algum alimento do qual gosta muito, comer mais do que gosta menos, terminar as refeições sem estar totalmente saciado, não reclamar das contrariedades do dia. Essas são apenas algumas ideias. O jejum deve ser um exercício de domínio próprio, que abra espaço para Deus e te leve a uma conversão. Portanto, é importante escolher algo que realmente lhe custe e provoque uma transformação interior genuína. Pratique a esmola com generosidade, não apenas bens materiais, mas também seu tempo e atenção. Pequenos gestos de caridade, uma visita a alguém solitário, paciência no dia a dia, ajuda a quem precisa, são formas concretas de viver a esmola quaresmal. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Ficou alguma dúvida? Tem alguma crítica? Quer fazer alguma sugestão? Deixe nos comentários. Teremos o maior prazer de responder na próxima quinta-feira, quando esperamos poder contar novamente com a sua audiência e participação. Peçamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor Jesus Cristo esteja do vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos conservar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar e acima de vós para vos abençoar. Por intercessão de São Francisco de Assis, Santo Antônio, São José e nossa mãezinha querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que beleza, povo de Deus!